Bom dia, meu nome é Marco. Eu vou apresentar um trabalho sobre a associação entre área de superfície periodontal inflamada e níveis de colesterol e triglicerídeos em indivíduos com diabetes tipo 2. A periodontite é uma doença que afeta os tecidos de suporte dentário e é caracterizada por inflamação tecidual e reabsorção óssea, podendo levar, em casos graves, à perda dentária. Já é bem estabelecido na literatura que a periodontite e o diabetes são doenças biologicamente vinculadas, ou seja, possuem uma relação bidirecional que pode ser explicada, dentre outros fatores, pelo ambiente pró-inflamatório gerado por ambas as condições. As alterações dos mediadores inflamatórios não estão restritas ao controle glicêmico e podem gerar outras mudanças no organismo, como por exemplo no metabolismo de lipídios. Estudos mostram que a interleucina 1 e o fator de necrose tumoral alfa, que tem um papel ativo na inflamação periodontal, também estão positivamente relacionados com aumento nos níveis séricos de LDL, VLDL e triglicerídeos. Nesse sentido, o objetivo do nosso estudo foi avaliar a associação entre a inflamação periodontal e o perfil lipídico dos pacientes com diabetes tipo 2, analisando as possíveis implicações clínicas dessa associação. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e recebeu fomento da CNPq e EBSER, o que possibilitou a realização do estudo. Se trata de um estudo transversal que inclui uma amostra por conveniência de adultos dentados com mais de 30 anos de idade. Foram excluídos da pesquisa aqueles que passaram por algum tratamento periodontal ou fizeram uso de continuado de antibióticos, imunomoduladores ou anti-inflamatórios nos últimos 12 meses. As pessoas que tinham alguma condição que pudesse afetar a saúde periodontal ou o perfil lipídico, com exceção do diabetes, também foram excluídos. A coleta de sangue dos pacientes em jejum foi realizada no momento inicial e enviada para análise laboratorial de hemograma completo, glicemia em jejum, hemoglobina glicada, PCR e perfil lipídico, que inclui HDL, LDL, VLDL, colesterol total e triglicerídeos. Já o exame periodontal foi realizado por examinadores treinados que coletaram profundidade de sondagem, nível de inserção clínica, recessão gengival e sangramento à sondagem. Esses dados do periograma foram usados para calcular a área periodontal inflamada, também chamada de PISA. O PISA foi sugerido por alguns autores como uma maneira de quantificar a carga inflamatória do periodonto, tendo como base os parâmetros clínicos tradicionais, e foi a estratégia escolhida para resumir a condição inflamatória do periodonto dos pacientes. Para análise estatística, primeiramente foi feito um teste de normalidade para cada uma das variáveis e depois testes de comparações de grupos para verificar a diferença estatística. Além disso, foi feito um teste de correlação de Spearman entre as variáveis de perfil lipídico e os parâmetros periodontais. Os indivíduos foram divididos em 3 grupos, com base na presença da doença periodontal e o diagnóstico de diabetes. Indo agora para os resultados, foram encontrados valores maiores de VLDL e triglicerídeos nos grupos de pacientes com periodontite, seja com ou sem diabetes, enquanto os valores de HDL estavam reduzidos, principalmente no grupo de pacientes diabéticos com periodontite. Não foi encontrada diferença entre os grupos nos parâmetros de colesterol total e LDL. Esses resultados corroboram parcialmente com uma meta-análise publicada recentemente, que mostrou diferença significativa entre pacientes com e sem periodontite em todos os parâmetros de perfil lipídico, incluindo LDL e triglicerídeos. Entretanto, é importante perceber que os valores absolutos das diferenças entre os grupos é pequeno, e os profissionais devem ter cuidado ao extrapolar os dados para a prática clínica. Nos valores de HDL, por exemplo, a diferença foi de pouco mais de 7 mg por decilitro, valores um pouco maiores que aqueles encontrados na meta-análise, cerca de 3 mg. Por outro lado, a diferença encontrada em triglicerídeos foi mais relevante, cerca de 44 mg por decilitro maior nos pacientes com periodontite. Além disso, não houve correlação linear e estatisticamente significativa entre as variáveis de perfil lipídico e PISA. Uma das hipóteses para a falta de correlação foram os baixos valores de PISA da nossa amostra, que refletem um baixo grau de inflamação periodontal, que poderia, por sua vez, mitigar os efeitos da periodontite no organismo. Por outro lado, mesmo quando se restringiu a análise para os indivíduos com um PISA maior, não houve correlação significativa. Portanto, os resultados do nosso estudo não suportam uma associação entre doença periodontal e alterações no perfil lipídico, e novos estudos podem ser realizados com amostras probabilísticas, para que haja uma maior representatividade da população a ser estudada. Muito obrigado pela atenção.